Varia. Oi, boa tarde. Ah, muito bem, Juliana, seja bem-vinda. Faz tempo que a senhorita não aparece. Tua mãe te pegou pelas orelhas, hein? Tarde, garota. Ah, tá conectando ainda. Boa tarde, dona Juliana. A sua mãe te pegou pelas orelhas? Faz tempo que você não entra na minha aula. Aposto que não sabe nem onde a gente tá, né? E aí, você sabe onde a gente está? Tem assistido as aulas depois que são publicadas? Hein? Responde. Juju, responde, menina. E aí, Ju? Não sabe onde a gente está? Eu já desconfiava. Então tá. Eu vou fazer o seguinte. Engasguei aqui. Eu vou fazer uma pequena revisão enquanto a senhorita sozinha, enquanto a galera não entra, tá? Pra você ficar mais fácil de entender o negócio. Eu vou compartilhar uma tela que tem o resumo da aula de hoje. Tá bom? Oi, Lucas Miranda. Chegou, hein? Vou compartilhar uma tela para explicar um negocinho que eu acho importante. Depois a gente volta para o exercício. Então, esta aula aqui é sobre o movimento do elevador. O Lucas Miranda estava semana passada, deve se recordar. Nossa, Júlia! Olha, então, eu preciso parar de rir, senão eu não consigo dar aula. Sabe o que é, né? A pessoa que fica feliz quando as pessoas aparecem. Pois é. Né, dona Júlia? Você e a Juliana hoje marcaram hora para assistir aula? Tá bom, faz de conta que eu acredito que não. Então vamos lá. Eu tenho duas situações. Alguém mandou mensagem. Ah, por quê? Tá de castigo, Ju? Se não assistir aula, tá frita? Tá bom. Bom, o movimento do elevador, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos importantes. E esses aspectos importantes são os seguintes, tá? Tem que pensar ele em repouso, ele quando está subindo e ele quando está descendo, tá bom? Essas são as três situações que a gente tem que pensar no elevador. Quando ele está em repouso, parado, significa que a velocidade é zero, a aceleração é zero, e nesse caso a resistência também é zero, peso igual a normal. Quando ele sobe ou desce, presta atenção, quando ele sobe ou desce com movimento retilíneo uniforme, tá? A aceleração e a resultante são nulas. A aceleração e a resultante são nulas. Então, aqui, o peso é igual ao normal, não importa. Se está subindo, se está descendo, tá? Agora, quando ele está subindo, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Se ele tem movimento acelerado ou quando ele tem movimento retardado, tá? Quando ele sai do chão, ele faz movimento acelerado. Só que ele não pode acelerar o resto da vida durante o movimento, porque senão quando chegar perto do andar que você quer, ele não vai parar. Então ele acelera, anda um trecho com velocidade constante, que é o movimento retilíneo uniforme, e depois retarda. Tem movimento retardado durante a subida, senão não vai parar no andar que você quer. Se ele desce de um andar X, ele acelera durante a descida, passa a ser movimento uniforme e depois ele desce retardado, senão vai ter elevador amassado quando bate no térreo. Já pensou? O tranco do teu corpo, quando o elevador desce com tudo, ou quando ele sobe com tudo. Já pensou aquela freada brusca? Meu Deus do céu, o carro pode arrebentar, tá certo? Então, presta atenção. Quando ele desce acelerado, a normal é maior que o peso. Quando ele desce
desce acelerado, a normal é maior que o peso, é menor que o peso. E o peso é maior que a normal. Quando ele desce retardado, a normal é maior que o peso. Oxi, tô com a língua travada hoje. Quando ele sobe acelerado, a normal é maior que o peso. Quando ele sobe retardado, o peso é maior que a normal. Tá claro aqui? Então, vamos descompartilhar essa tela aqui, tá? E vamos ler o exercício que a gente vai responder agora, tá? Então, presta atenção. Eu vou compartilhar a tela. Antes de compartilhar a tela, Lucas Miranda, tu fez o exercício? Lucas Miranda. Lucas Miranda, tu fez o exercício, menino? Oi, Argel, boa tarde. Ei, Lucas. Que feio. Juan, tu fez o exercício semana passada? Juan, tá me enrolando, né? Tô muito chateada com vocês. Vou até trocar de óculos. Um óculos mais sério. Eu estou zangada porque vocês não estão cumprindo com a parte de vocês. Vamos partir para o próximo exercício. Se eu ficar de bom humor, eu troco de óculos. Esse óculos é da professora Brava. Trocando de tela. Então, vamos lá. Vamos ler esse exercício. Eu não sei por que eles colocaram o número 1. Só tem ele. Bobagem. Bom, lendo o exercício. Um aluno que havia acabado de aprender sobre a influência da aceleração de um elevador sobre a leitura de uma balança, certo? De uma balança de molas, dinamômetro colocada no interior, resolve fazer uma experiência por si mesmo. Para tal, utiliza para se pesar fora do elevador, ele deve ter se pendurado, né? No andar térreo, obteve uma leitura de 600 newtons. Esses 600 newtons significa peso do elevador. Tá certo, gente? Em seguida, ele entra no elevador, sobe no seu dinamômetro, certo? Enquanto o elevador realiza alguns movimentos, ele fotografa o painel. Então, ó, ele fotografa o painel em que aparecem as leituras do medidor, mas se esquece de anotar os detalhes do movimento, como está subindo, se está descendo, tá certo? Tá? Pagando que eu preciso subir a tela, senão esse negócio aqui não adianta nada, não sobe. Então, aqui, anotar duas situações registradas pelo aluno estão esquematizadas a seguir. A dot G igual a 10 metros por segundo, tá? Aqui, ó. Isso aqui, opa, é mega importante. Isso aqui é mega importante. Isso aqui vocês têm que anotar, que são os valores que aparecem no dinamômetro quando o elevador está em movimento. Esses dois dinamômetros que estão lendo o valor 540 newtons e 630 newtons refere-se à força de contato. Força de contato, força normal, tá? E aqui, vocês vão ter que fazer duas contas. Vocês vão ter que levar em consideração a normal, sendo 540, e a normal 630, tá bom? Apagando, porque eu vou ter que fazer esse negócio sumir, né? Com base nos dados coletados pelo aluno e apresentados anteriormente, pode chegar à seguinte conclusão compatível fisicamente com a situação. 1. Onde? Bom, se é situação 1, só pode ser desse aqui. Da conclusão, né? Mas vamos calcular, vamos observar o que acontece com os dois, tá bom? E aí, quando a gente pensa nas duas situações, quando você tem a força normal, 540 newtons, pode ter duas situações. Tanto situação 1 como a situação 2, você tem a seguinte situação: o elevador pode estar subindo ou descendo, tá claro? Aí, você tem que
tem que descobrir qual das duas ele é. Mas se é da situação do elevador 1, então a gente vai calcular do elevador 1. E no elevador 1, né? Não sei se vocês observaram. Oi, Luísa. Oi, Henrique. Faz tempo que vocês não aparecem, hein? Vocês têm que pensar o seguinte, que na situação 1, o valor do dinamômetro, que ele mostra a força de contato, refere-se a 540 newtons. E nesse caso, a força normal é menor que a força peso. Certo? Ou errado? Porque o peso do cara fora do elevador é 600 newtons. Então, quer dizer que ele tem massa de 60 quilogramas. Tá claro aqui? Gente. Pessoal. Vocês estão entendendo? Eu abri o microfone de vocês. Ai, já desligaram, né? Vocês são terríveis. Ha. Bom, então presta atenção. Vou compartilhar a tela onde eu fiz o cálculo, tá? E eu fiz os dois para mostrar para vocês, certo? Então, quando é normal, aqui não é 640 não, aqui é 600, tá? 600 newtons, porque é o peso do cara. 600 menos 540 é igual a 60. Desculpa. Força peso é maior que a normal, então peso menos a normal é igual a massa vezes aceleração. 600 menos 540 é igual a 60A. 60 é igual a 60A. Aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Nessa situação 1, a gente tem que pensar o seguinte. O elevador pode descer em movimento acelerado ou subir com movimento retardado. Na situação 2, quando a normal é maior que o peso, normal maior que o peso, normal menos o peso igual a massa aceleração, 630 menos 600 é igual a 60A, 30 menos 60 igual a 60A, aceleração igual a meio metro por segundo ao quadrado. Nessa situação, o elevador pode subir em movimento acelerado ou descer em movimento retardado. Aqui, esqueci. Retardado. Tá? Então, gente, presta atenção no seguinte. Qual a resposta certa desse exercício? Já que ele quer da situação 1. Se ele quer da situação 1, significa que a nossa aceleração vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Mas ele, presta atenção, ele pode descer com movimento acelerado ou subir com movimento retardado. E aí, qual a resposta desse exercício? Alguém printou a tela? Tá printando a tela? Eu vou sair dessa tela. Se alguém for printar, printa logo. Tempo esgotado. E aí, qual a resposta? Nossa. Bom, eu vou ter que compartilhar a tela porque eu não tenho essa apostila aqui em casa. Então, a resposta certa, o elevador pode estar subindo em movimento retardado com aceleração de módulo igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Deu para entender? Gente, vocês entenderam? Eu estou esperando a resposta de vocês. Sim, professora. Até que enfim alguém respondeu. É que eu estou procurando um negócio na outra tela aqui, que não dá para mexer com as duas ao mesmo tempo, enquanto eu estava esperando a resposta de vocês. Então, vocês conseguiram entender? Ótimo. Então, deu para entender que a resposta é a letra C, por conta do movimento do elevador. Isso você tem que fazer sempre, toda vez que você tiver estudando o movimento do elevador, você tem que levar em consideração isso, tá bom, gente? Tá? Deixa eu voltar ali onde eu quero. Nossa, tem hora que... Bom, deu para entender então? Eu vou partir para a próxima aula. Eu estou procurando um negócio aqui. Achei. Tá? Então, vamos para o próximo exercício, quer dizer, próximo conteúdo, que é sobre atrito. Tá bom?
nessa parte de atrito, a gente tem que levar em consideração algumas coisas importantes. Já que vocês entenderam, estou feliz da vida. Ok. Bom, presta atenção. O que é o atrito? Alguém lembra o que é atrito? Alguém lembra o que é atrito? Não faz tanto tempo assim que vocês estudaram. Vamos, vai. O que é atrito? Não lembra, Rebeca? Eu não sei se é isso. Mas é tipo, quando os dois corpos entram em choque, tipo. Eu não sei explicar. Quase. Vamos pensar, não entre em choque, vamos pensar assim. Quando você está andando, você não quer sair do lugar? Então, quando você quer sair do lugar, você aplica uma força oposta para o lado que você quer. Viu, Amanda? Corajosa. Parabéns. Participou da aula, abriu o microfone e falou. Então, o atrito, ela tem duas situações. Ela existe em duas situações. Tem hora que ela é boa, tem hora que ela é ruim. Quando ela atrapalha o movimento, ela é ruim. Mas quando ela ajuda no movimento, ela é boa. Ela tem sempre sentido oposto ao movimento, tem mesma direção e tem mesma intensidade. Como atuam em corpos diferentes, elas não se anulam. É isso mesmo. Por isso que você consegue andar, você consegue sair do lugar, porque existe uma força que você aplica empurrando o chão para trás. O chão devolve essa força para o seu pezinho e te impulsiona para frente. Nossa, hoje eu estou feliz. Amanda, Giovana, Henrique, Júlia, Juliana. Nossa, Luísa, Murilo, Rebeca. Ai, gente, tô com saudade de vocês. Wesley, meu filho, que bom que você apareceu. Faz um tempo que vocês não dão as caras, hein? Normalmente era só o Juan, certo? Só o Juan. E o Lucas Miranda, de vez em quando, o Murilo. Vocês estavam me abandonando? Ou levaram um puxãozinho de orelha de alguém porque vocês estavam sumidos? Gente, vocês precisam ser responsáveis. O futuro depende de você. É, um pequeno puxão de orelha do Hugo? Adivinha também quem andou reclamando para ele que vocês estão sumidos? Euzinha, sim, sou responsável pelo puxão de orelha de vocês. Tá certo? Eu quero muito bem de vocês. Se eu não gostasse de vocês, não ficaria assim triste quando vocês não participam da aula. Tá certo? Mesmo em tempos de situação de pandemia, a gente precisa estudar, porque é o único jeito de passar o nosso tempo ganhando conhecimento. É isso que vocês precisam fazer, vocês precisam ganhar conhecimento. Porque, presta atenção, o Enem foi adiado, não significa que não vai ter, uma hora ou outra. Entendeu? Então, vocês precisam estar preparados para ele, para poder se preparar para o vestibular, para a faculdade dos sonhos de vocês, porque quem está querendo uma faculdade pública pelo Enem tem que se preparar muito, tem que estudar muito, tá bom? Fora um puxão de orelha, vamos compartilhar a tela. Desculpa. Eu amo vocês, por isso que eu brigo com vocês, tá? Então, a força de atrito, repare o seguinte, essa aqui o atrito tá para cá, força normal tá para cá. Esse C aqui é resultante do atrito mais a força normal, que a gente chama de força de contato. E o atrito representa essas rugosidades que tem na superfície. Então, o cara tá andando, ele tá andando de costas aqui, ele tá puxando para a direita. Então, aqui, a força aqui está inclinada, porque se fosse paralela, a caixa tinha que ser maior para a corda ficar resticada. Então, como a corda não está esticada, forma um ângulo em relação à horizontal aqui, aqui ele tem parte da força na horizontal, parte da força na vertical, que tira um pouquinho do contato do corpo em relação ao chão. O que faz ele entrar em movimento é a força, ó, presta atenção, ficou faltando, eu vou anotar aqui, ó, é a força aqui, ó. É essa força aqui que eu chamo de Fx
que é responsável pelo movimento do corpo. Nossa, tá meio torto. Meio, tá inteiro torto, que horror. E, deixa eu desenhar de outra cor. Aqui na vertical, aqui eu tenho a força FY, que é responsável de diminuir o contato do corpo no chão. Então, essa força inclinada tem dois intuitos. Fazer o corpo andar para a sua direita e também tem um intuito de fazer com que a força tenha, tirar o contato da caixa no chão. Então, reduz o contato. Então, o atrito modifica, tá? Outra coisa que eu preciso que vocês entendam. Quando ixi, tem que limpar aqui, eu esqueço. Então, quando a gente... Existem dois tipos de atrito. O atrito estático e o atrito cinético. Atrito estático é quando o corpo está em repouso, antes de entrar em movimento. Atrito cinético é quando o corpo entra em movimento, ele diminui de intensidade, é paralelo ao deslocamento, tem sentido oposto ao movimento, tá? Tá certo? O corpo de atrito estático, ele já é uma força maior do que a força aplicada sobre o corpo, então você não consegue tirar o corpo do lugar, você pode aplicar força pra caramba, só que a força não é suficiente para tirar ele do lugar. Tá? Quando a força aplicada sobre o corpo, o Fx, for maior que o atrito estático, aí o corpo entra em movimento, só que ela diminui de intensidade, de estático passa a ser cinético, tá? Ó, presta atenção, o que faz o corpo entrar em movimento é a força oposta ao movimento, tá? É esse aqui que ajuda a entrar em movimento, tá? Solicitadora, a força apoiadora do movimento, tá bom? Então, aqui, ó, a força de atrito estático é a máxima, ela atrapalha o movimento, mas a partir do movimento, a partir do instante que o corpo entra em movimento, o atrito estático deixa de existir, diminuindo, se transformando em atrito cinético. Tá claro aqui? Tá? Então, ó, antes de entrar em movimento, o valor máximo é esse. Depois que entra em movimento, é esse aqui. Por isso que a reta começa daqui, ó. O atrito vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí, quando o corpo entra em movimento, o corpo sai do lugar, tá? Tudo bem? Quando o corpo sai do lugar, o atrito estático diminui para cinético, o valor muda. Então, se aqui é 0, se aqui é 5, aqui passa a ser o coeficiente de atrito, perdão. Se o coeficiente de atrito aqui é 0,8, aqui passa a ser 0,5, 0,2, 0,3. Aí depende da superfície que você está arrastando o corpo, tá joia? Tá? Bom, então, não tem unidade, o coeficiente de atrito estático, só a força. O atrito é Newton, é dado em Newton. A fórmula para calcular o atrito estático ou cinético é o coeficiente vezes a força de contato, que é a normal, tá? Esse coeficiente de atrito estático, μe ou μc, é dado no exercício. Toda vez que você tiver dois números no exercício, sempre o maior vai ser o estático, o menor o cinético, tá bom? Então, vamos lá. Enem. Olha lá aí, gente, exercício do Enem. Vamos lá. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Se não tivesse essa abençoada força de atrito durante a subida da rampa, o cara não iria conseguir subir, ele ia escorregar rampa abaixo, tá? Então vamos lá, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Bom, se o corpo sobe a rampa, vamos fazer um desenho aqui. Tá? Eu vou desenhar, deixa eu ver. Será que eu vou desenhar quadrado? Ih, não gostei. Não vai rolar. Não.
Não ri, não. Hoje eu tô atrapalhada. É, essa mesmo. Ah, pode ser uma bola. Bola é bom. Ótimo. Bola. Superfície. Rampa, tá? Faz de conta que isso aqui é uma pessoa subindo essa bolinha. É, eu sei. É ridículo. Se o cara tem que subir, ó. Tá, deixa eu desenhar. Aqui representa a velocidade do cara, tem que subir. Aqui força. E aqui representa o menos atrito. E aí, o que a gente pode considerar? Que essa força aqui é igual ao atrito, que faz ele se movimentar, subir rampa acima. Então, qual a resposta certa? Paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento, tá? A força que faz o corpo subir, tá certo? A força de atrito que faz subir tem que estar na direção do movimento. Essa daqui seria ação e reação, tá certo? Tá? São forças que agem sobre corpos diferentes, elas não se anulam, tá joia? Tá? Então, a resposta certa deste exercício é a letra C. Tá joia, gente? Bom, subindo a tela. Um estudante que recentemente tirou sua carta é caso de alguns de vocês logo, né? Vocês logo estão fazendo 18 anos. Logo alguém vai tirar a carta de motorista aí, se já não estiver fazendo. Ah, bom, não pode fazer aula agora. Nós estamos. Esqueci. A gente está em isolamento social, a gente não pode fazer aula de carta. Tudo muda. Então, aqui, um estudante que recentemente tirou sua carta e ainda não está familiarizado com os procedimentos normais de quem dirige um veículo, esquece-se de observar os marcadores do painel e fica sem combustível. Isso acontece para quem é marinha de primeira viagem. Acha que o carro anda com o cheiro da gasolina. Esquece que tem que pôr a mão no bolso e comprar gasosa quando ele entra no tanque de reserva. Porque quando entra no tanque de reserva, meu filho, é sinal da tensão, não é porque você pode continuar dirigindo, não, tá? Como se encontra apenas a 20 metros do posto de abastecimento, gente, 20 metros para mim, nossa, para empurrar um carro para mim é longe. Decide empurrar seu carro até lá. E eu faria o contrário, viu? Eu iria até o posto de gasolina, comprava aqueles galãozinho com combustível, com uns 2 litros mais ou menos, voltava, colocava no carro, depois eu ia encher o tanque, ou colocar pelo menos uma quantia razoável, né? Para poder continuar rodando conforme o bolso. Eu acho que não ia empurrar 20 metros, não. Eu não empurraria, agora vocês eu não sei, né? Ele inicialmente trava o volante do veículo para que ele siga apenas em linha reta. É claro que se ele não travar o abençoado do volante, conforme ele vai empurrando o carro, não tem ninguém no volante, o carro pode ir para a direita e para a esquerda. Aí, se tiver como é que se diz? Se tiver na descida, está lascado, porque o carro entra em movimento. Nossa Senhora! Essas coisas só dá para fazer em lugar plano e reto, viu? Porque se tiver ladeira, se você estiver empurrando o carro para cima, você não consegue empurrar. Se estiver descendo, o carro desce e você fica atrás, o carro vai embora. Pode bater em alguma coisa. E depois, se empurrá-lo conforme
observar da imagem abaixo. Então, ele está empurrando aqui, tá? Ele está aplicando uma força aqui. Isso aqui é chamado de força F. Aqui eu tenho F, tá certo? E aqui, deixa eu colocar aqui, eu tenho o atrito, tá? E ele só vai conseguir deslocar o carro se a força F for maior que o atrito estático, tá joia? Então, vamos lá. Como as rodas podem girar, o atrito aplicado pelo movimento não é tão intenso se comparado à situação que elas estivessem travadas e fossem arrastadas. Sabe-se que, nesse caso, o coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento é de 0,03. Ó, isso aqui é uma informação muito importante, tá? A massa do veículo também é importante, 800 quilogramas. O rapaz, por sua vez, tem massa igual a 60 quilogramas e consegue aplicar no carro, por alguns instantes, uma força que equivale a 1,5 vezes o seu peso. 1,5 vezes o seu peso. 1,5 vezes o seu peso dá quantos newtons, gente? Quem faz aí para mim? 1,5 vezes. Tá. Aí, nessas condições, conclui-se que o veículo não sairá do lugar, uma vez que a intensidade da força aplicada pela pessoa é menor do que o atrito estático máximo. B. Ai, Jesus. Deixa eu apagar aqui. O veículo não sairá do lugar, uma vez que a intensidade da força aplicada pela pessoa é igual à força de atrito estático máximo, será? A pessoa conseguirá mover o veículo, que apresentará uma aceleração de aproximadamente 0,9 metros por segundo ao quadrado. A pessoa conseguirá mover o veículo, que apresentará aceleração de aproximadamente 1,3 metros por segundo ao quadrado. A pessoa conseguirá mover o veículo, que apresentará uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí? Alguém sabe como é que resolve isso primeiro? Quem sabe? A gente tem 2 minutos. E aí, como é que a gente faz? O que a gente precisa fazer primeiro? Qual a consideração que a gente precisa levar primeiro? Alguém sabe dizer para mim? Tô séria hoje. E aí, gente? Ninguém sabe? Oi. Fala para mim. Tá. Então vamos lá. Compartilhando tela. Esse aqui. Primeira coisa. Você tem que levar em consideração a normal e o peso é igual a massa vezes a gravidade. O atrito. Então, ó, esse aqui responde alternativa A. Então, aqui, ó, atrito máximo. Não, o que é alternativa? Tá louca? Ó, coeficiente de atrito máximo é coeficiente vezes a força de contato. Como a força de contato é igual a massa vezes a gravidade, então aqui vai ser 0,03 vezes 800 vezes 10. Por que 800? Porque é a massa do carro, que a gente está levando em consideração que a gente está empurrando. O atrito estático aqui vai dar 240. O peso da pessoa é 60. Então, 1,5 vezes o peso da pessoa dá 900 newtons. 900 é maior que o atrito estático. Então, o corpo entra em movimento. Faltou um negócio aqui, ó. Força é igual 1,5 vezes o peso, que é igual 1,5, esqueci de colocar isso, vezes 600, isso dá 900 newtons. Então, como
a força é maior que o atrito estático, o corpo entra em movimento. Então, o resultante é igual. Força menos atrito é igual a massa vezes aceleração. 900 menos 240 é igual a 800 vezes A. Diferença entre 900 e 240, 660 igual a 800. Aceleração igual a 660 dividido por 800, que dá 0,825. Isso aqui é aproximadamente 9, tá? Então, a resposta desse exercício é alternativa C. Tá claro aqui? Foi, gente? Bom, pessoal, abri o microfone de vocês para dar um tchau para vocês. Presta atenção. Ó, até semana que vem. Semana que vem a gente vai entrar na próxima aula. A gente vai estar terminando. Tchau, professora. Eu não acabei ainda de falar, mulher. A gente está terminando a apostila 3. Em breve a gente entra na 4. Tchau, amores. Tchau, professora. Agora eu vou trocar de óculos, porque eu tô feliz, porque eu vi vi um monte de nome que me deixou feliz. Espero que semana que vem vocês estejam aqui de novo, hein? Conto com vocês. Um beijo no coração Professora, de cada um de vocês. Amo muito vocês. Estou com saudade de vocês, tá certo? Tchau.